noite a todos. Chamamos a todos vocês muito bem-vindos em nosso culto online. Queremos ser uma boa companhia para você. Nós hoje queremos ouvir a palavra de Deus e louvar ao nosso Deus. E nós queremos começar cantando o hino: Bom Jesus, eis-nos aqui. Bom Jesus, eis-nos aqui, para ouvir a doce nova. Aconchega-nos a ti, nosso Espírito renova. Ilumina o entendimento pelo santo ensinamento, nosso natural saber, envolvido só por treva, renovado deve ser, teu Espírito nos leva. Nesta comunhão de crentes, a voltar a Deus as mentes. Esta glória, resplendor, luz de Deus nascido, queiras aceitar, Senhor, este culto a ti rendido. Torna sempre mais perfeitos os louvores dos eleitos. Ó Tríuno e Santo Deus, glória a ti eternamente. Vem, conforta os filhos teus com tua bênção permanente. Guia todos na verdade, a bendita eternidade. Nós hoje, em nosso culto, queremos seguir a nossa liturgia principal, da ordem de número 2, cantada. Nós queremos começar com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim
pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto: é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude dessa vossa confissão, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o Salmo de número 100. Salmo de número 100, que diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, E na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. o Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Nós queremos
queremos cantar mais um hino. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão, alento traz, é divino seu poder, salvará quem nele crer. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador, como pode a vida obter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer, os seus passos guiará e a esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar, ó morada celestial, quem me der estar em ti, livre do pesar aqui. Boa noite, prezados irmãos e irmãs na fé. As leituras para esse segundo domingo após Pentecostes, a primeira leitura que nós queremos ouvir está registrada no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. E nesse texto nós vamos ouvir que o povo de Deus foi resgatado do Egito, e quando estavam se aproximando ao Monte Sinai, não foi possível falar com Deus, porque a glória de Deus é tão forte que o pecado que o ser humano tem é impossível ver a glória de Deus, olhar no semblante de Deus. Então, o representante do povo, Moisés, ele foi falar com Deus, porque Deus disse a Moisés que quer fazer uma aliança para com o povo, uma aliança de amor, uma aliança de obediência, uma aliança de comprometimento. Portanto, o livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 a 8, que nós queremos neste momento ouvir. Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e servirão
como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou esta resposta ao Senhor. Até aqui as palavras do Antigo Testamento. E também no Novo Testamento queremos refletir na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ou seja, Romanos 5, do versículo 6 e 15. E nós haveremos de ver nesse texto que por vezes pessoas sacrificam-se a sua vida para salvar vidas. Caso nós podemos citar aqui os bombeiros, os socorristas, os paramédicos, ou mesmo nessa pandemia, médicos, enfermeiros, funcionários, sacrificam sua vida para salvar vida. Mas com Cristo foi muito mais difícil, porque ele voluntariamente sujeitou-se à cruz do Calvário para salvar toda a humanidade de seus pecados. Ouviremos a leitura, então, de Romanos, capítulo 5, 6 ao versículo 15, que diz: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isto, mas também nós alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe castigo, a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Amém. Neste momento, nós queremos ouvir a leitura do Evangelho para hoje. Está em Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 até 10, versículo 8. Assim diz o Santo Evangelho. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente,
porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos, neste momento, confessar a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos, neste momento, cantar mais um hino em preparação para a mensagem. Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoam vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador. Tornai-vos meus benditos por graça
assim findo amor. Cantai-lhe doces hinos, sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco no meditar de suas palavras. Amém. No texto do Evangelho que nós ouvimos há pouco, há um relato muito bonito do ministério de Jesus, a começar por mostrar aquilo que Jesus é. Ele é Deus. No nosso calendário litúrgico, nós começamos a vivenciar o ano ou o tempo comum da igreja. Mas o que seria esse tempo comum? As pessoas do tempo de Jesus, elas tinham uma vida comum com Jesus. Ele vivia com o povo da Galileia, com o pessoal do interior. Ele não ficava indo ao templo ou a lugares públicos para mostrar que ele tinha poderes, que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Ele não queria aparecer. Jesus, ele se revelou dessa maneira. Ele viveu no meio do povo. Ele fez isso para mostrar que Deus que ele estava revelando. Ele é um Deus que vive a nossa vida. A vida como nossa vida é. No culto daquela época, Deus ele era representado como alguém que você tinha que oferecer sacrifícios. As pessoas se dirigiam ao templo de Jerusalém e ofereciam sacrifícios a Deus. Só que esses sacrifícios, eles acabaram sendo um culto do homem, da santificação do homem perante Deus. Era isso que o povo no tempo de Jesus entendia. E quando Deus finalmente aparece, ele não está em Jerusalém, mas ele está aonde o povo vive. É um Deus que está encarnado na vida do povo. Não é só amar, é mostrar que esse povo é a sua criação, são os seus filhos. É esses que ele chama de meu povo. Não aqueles que vão para o templo oferecer sacrifícios para buscar uma autossantificação. Aqueles que se dizem fazer boas obras. Não, é o caminho inverso. Deus, ele deixa esses de lado e com isso ele quer dizer que isso aqui eu nunca pedi. Eu ofereci a minha aliança a um povo pecador. Eu ofereci a minha aliança a um povo rebelde. Desse povo, eu sou Deus. Deus é que se manifesta no povo e diz: esse povo me cultua, me louva com a sua vida. E eu aceito a vida desse povo, não o seu culto. A vida do povo é o que me cultua e o que me honra. E esse é o tempo comum. É o tempo em que revelamos que Deus está no meio do povo. É o tempo em que Jesus andou perante o seu povo, em comunhão com o seu povo. O que nós chamamos de comum é divino. E o que os homens chamam de divino, Deus rejeita como sendo comum. A encarnação veio a ser loucura e escândalo para o homem e o que ele pensa de si mesmo. Jesus veio mostrar para o povo que não só amava eles, mas que vivia com eles, pois a vida que eles viviam é a vida que Deus deu para eles. E Deus, ele não quer um outro modo de viver. Por isso, bem-aventurado
são os que não têm nada para dar para Deus. Os pobres, os humildes, os que não têm nada para dar para Deus, esses sim são bem-aventurados, pois eles reconhecem que tudo que vem de Deus, tudo que eles têm, vem única e exclusivamente de Deus. E isso Jesus veio mostrar. Que Deus circula e vive em meio ao seu povo. Deus, Ele está no comum. Toda vida é um culto prestado a Deus. Por exemplo, o que nós faremos hoje à noite? Nós vamos dormir. E isso já é um culto a Deus. A obra que Deus te dá para fazer hoje à noite é dormir. E adiar esse sono é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus não sabe fazer as coisas da melhor maneira. E quando nós interferimos nesse plano de Deus, as coisas vão mal. Por exemplo, com relação ao sono, nós ficamos cansados no dia seguinte. Um outro exemplo de que cultuar e louvar a Deus é se assentar à mesa e saborear um delicioso prato de comida. É quando você ajuda alguém, estende a sua mão. Isso é culto a Deus. Louvar a Deus é reconhecer o que Ele é. Ele é o Criador, aquele que colocou os ponteiros do tempo em movimento, aquele cuja imaginação criou os céus e a terra e tudo o que eles contêm: estrelas, plantas, estações do ano, árvores e todos os seres vivos. Deus criou tudo e todos, incluindo você e também eu. Talvez você se olhe no espelho e veja falhas, mas Deus planejou cada sarda, cada ruga e até mesmo o número de fios dos seus cabelos. Ele é digno de louvor, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Por isso, nós devemos ser gratos e reconhecer a sua bondade. Ele deve vir em primeiro lugar na nossa vida, pois nós devemos também reconhecer a sua supremacia. Ele é o nosso pastor. Na Bíblia, frequentemente há comparações entre alguns seres humanos e ovelhas, que são inconstantes, dispersas e até mesmo bobas. Não é exatamente um elogio. As Escrituras revelam que, como ovelhas, nós precisamos de um pastor. E aqui está o grande conforto. Deus, Ele não é um pastor qualquer ou um pastor, mas Ele é o nosso bom pastor. E é uma liberdade reconhecer que nós somos como uma ovelha indefesa. Nós precisamos de um pastor, pois Ele é o nosso pastor e Ele não permite que nada nos falte. Ele é misericordioso. Através de Jesus, Ele perdoa todas as nossas falhas e todas as nossas culpas. Mas Ele também pede que façamos isso com aqueles que falharam e erraram conosco. Ele é quem nomeia. Ele nos dá dons para servirmos com amor o nosso próximo e também a Ele. Seja com o dom de ser mãe, pai, filho, esposa, marido, irmão, professor, catador de lixo, advogado, médico, aluno. Seja qual for o dom que Ele te deu, o dom que Ele nos deu, Ele pede para que a gente saiba usar esses dons com amor e da melhor forma. Ele é o Deus conosco. A sua presença constante, divina, está em nossa vida. Ele está ao nosso lado a todo e qualquer momento. Não importa o quão solitário a gente se sinta, Deus, Ele está contigo e também comigo. Com o seu Santo Espírito, Ele nos conduz e Ele nos orienta. Através de sua palavra, Ele nos garante o seu amor, a sua proteção e também a sua segurança.
E como nós vimos no relato do Evangelho, ele nos chama a sermos as suas testemunhas, a pregarmos o seu doce Evangelho para as ovelhas perdidas, para o nosso próximo. Claro que muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações bem difíceis e momentos bem complicados. Às vezes pode ser uma leve depressão, uma preocupação, um medo, uma angústia ou até mesmo uma depressão profunda. Só que nesses momentos, principalmente, nós devemos lembrar que, ainda que o mundo se volte contra nós, Deus é o Senhor. Ainda que tudo pareça ir contra nós, Deus é aquele que nos socorre. Ainda que andemos por um vale escuro, como a morte, nós não teremos medo de nada, pois Deus está conosco. Ainda que Deus é, que assim seja. Amém. Neste momento, nós queremos falar com Deus em oração. Nós queremos lembrar hoje da nossa querida irmã Maria José Reisdorfer, que veio a falecer no dia 5. Nós queremos então falar com Deus em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua Igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua Igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua Igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Bondosamente defende-nos de todas as calamidades provenientes de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e fome, da marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um a sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Em especial, oramos pela família da querida Dona Maria. Que o Senhor conforte a todos os enlutados, os familiares, os amigos, e lhes dê a certeza do reencontro no céu. Aceita, te imploramos, nosso corpo e a nossa vida, nossos corações e nossas mentes. Que seja o nosso viver um culto agradável a Ti. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejamos a todos as mais ricas bênçãos de Deus e uma excelente noite. Boa noite, irmãos e irmãs na fé. Estou passando para deixar um recadinho nesse dia de hoje para os nossos pastores. Então, meu nome é Márcio Zimpa, eu sou presidente da comunidade luterana Sião, aqui de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Como a gente sabe, no último dia 10, na quarta-feira, foi comemorado o Dia do Pastor. Então, quero desejar a todos os pastores aqui de Santo Ângelo, em especial aos nossos pastores aqui da nossa querida Sião, que Deus abençoe a todos, que possa sempre dar sabedoria, discernimento, paciência, para sempre estar cuidando do seu rebanho. Desejar um forte abraço ao nosso pastor, que por mais de 20 anos esteve à frente aqui da nossa querida Sião, que é o nosso pastor Mário Hesse. Um abraço a você, pastor, a sua esposa Marlisa e a sua família. Que Deus possa abençoá-lo a todos sempre e cuidar de vocês. Também mandar um abraço ao nosso pastor Elias, o pastor que há quase 30 anos está à frente do nosso centro de acolhimento Martinho Lutero, cuidando dessa parte tão importante que é a parte social. A sua esposa Nelce, que sempre acompanha, um abraço a vocês. Também mandar um forte abraço ao nosso pastor Paulo, que está à frente aqui da nossa querida Sião, a sua esposa Giovana, que Deus os abençoe sempre. Ao nosso pastor Marlos, que está à frente da nossa escola Concórdia, que Deus possa abençoá-lo sempre nessa missão, que é a parte da educação. Também a sua esposa Adâmares e aos seus familiares, que Deus abençoe a todos. E também um abraço ao nosso estagiário. Esse ano a gente tem um estagiário aqui então na nossa querida Sião. Um abraço ao Stanley, que está aí nos ajudando sempre. E nesse momento que os pastores também tiveram que se reinventar, né? Que esse momento de pandemia, que estão ficando perito na frente das câmeras e dos cultos online. Que Deus abençoe sempre a todos vocês. Também que Deus abençoe a todos os nossos pastores do nosso distrito Vale do Rio Ijuí, aos pastores da nossa IELB aqui no Brasil e também aos pastores que estão em outras missões fora do país. Que Deus sempre possa abençoá-los. Esse é o nosso abraço da nossa diretoria aqui da Sião de Santo Ângelo e de todos os membros da nossa Sião. Que Deus abençoe a todos, tenhamos um ótimo final de semana e nos vemos no próximo sábado à noite às 20 horas. Quem está gostando dos nossos cultos, compartilhe com seus amigos, sempre sábado às 20 horas aqui no canal do YouTube. Deus abençoe a todos nós, tenhamos uma ótima noite. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança